A entrevista do dia é com o presidente da Academia Brasileira de Neurologia, Carlos Roberto Rieder. Nós vamos falar sobre mal de Parkinson. Prazer em tê-lo no programa, Dr. Carlos. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Dr. Carlos, existe alguma forma de prevenção do mal de Parkinson? Até me permite, assim, atualmente algo que a gente tem chamado é tentar, porque é uma doença que tem muito ainda estigma, né? Então, a gente mudou a nomenclatura que era bem consagrada, mal de Parkinson, a gente mudou para doença de Parkinson, né? E é o termo atual, embora durante muitos anos foi mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Por que mudou? Porque conseguiu modificar muito o curso dela, né? Novos medicamentos, medicamentos realmente eficazes no controle dos sintomas, da lentidão, da rigidez, do tremor. Mas, infelizmente, é uma doença, respondendo até mais diretamente essa pergunta, que não tem nenhum medicamento capaz de preveni-la, né, ou de prevenir a doença em si, ou alterar o curso natural. Agora, sabemos assim que alguns fatores de risco podem ser modificados, tipo doença, diabetes mellitus é um fator de risco para a doença de Parkinson, né? Exposição a produtos ambientais, tóxicos ambientais. Quem morou em meio rural, teve exposição a agrotóxicos, pesticidas, tem mais risco de doença de Parkinson. Então, nesse sentido coletivo de cuidar a exposição a produtos ambientais, apesar que muitos de nós estamos expostos sem saber, né? Mas para o trabalhador, pelo menos, que trabalha no meio rural, meio agrícola, é sempre usar os proteção, evitar a exposição direta. E para a comunidade geral, assim, controle dos fatores de risco, diabetes, ou os fatores cardiovasculares, que não são diretamente ligados ao Parkinson, mas uma vez desenvolvido o Parkinson, tem um bom controle, tem uma boa saúde como geral, ela vai ter um bom benefício. O exercício realmente tem um estudo grande, né, mostrando que pessoas que têm uma atividade física mais intensa têm menos risco de desenvolver doença de Parkinson do que a comunidade em geral. Então, são todos fatores que, somados, né, se consegue, pelo menos, amenizar um pouco os riscos. Quais são os sintomas do Parkinson precoce, doutor? A doença de Parkinson, o fator de risco mais importante é o envelhecimento, mas cerca de 10% pode iniciar precoce. O precoce que a gente considera é aquele que inicia antes dos 45 anos, né? Porque o fator de risco, ela é uma doença muito mais comum a partir dos 60 anos, mas pessoas antes dos 45 anos de idade também podem vir a desenvolver doença de Parkinson. Clinicamente, é muito semelhante. Não tem muita diferença clínica, tem a lentidão dos movimentos, a rigidez, pode haver o tremor ou não. O que varia muito é a evolução. Felizmente, ou de certa maneira, a doença de Parkinson, que nós inicia precocemente, ela é uma evolução mais lenta, ela é mais gradual. O tremor, que é uma característica do Parkinson, também pode ocorrer de forma precoce, e o que a pessoa tem que fazer? Essa sua pergunta é muito boa, muito interessante, assim, do aspecto de que frequentemente as pessoas ligam o tremor à doença de Parkinson, né? Então, lembrando, assim, o sintoma mais importante para o diagnóstico desse Parkinson é a lentidão do movimento. Tá? A lentidão que não é decorrente de nenhuma perda de força, é simplesmente parece que o movimento fica mais lento. 40, 50% das pessoas têm um tremor, que é um tremor mais de repouso, né? Quando vai fazer um movimento, ele diminui, daí predomina a lentidão, mas e não é o sintoma mais incapacitante. O sintoma mais incapacitante para a doença é realmente a lentidão e a rigidez. E frequentemente existe uma outra forma, que é a forma mais comum de tremor na comunidade, na população em geral, que é o chamado tremor essencial. O tremor essencial é aquele tremor que a pessoa vai pegar uma xícara de cafezinho, pegar um copo, ou é um tremor de ação postural. Já o tremor do Parkinson, a mão está parada, ela está tremendo. Ele faz um movimento lento e sem tremor. Doutor Carlos, e como tratar o Parkinson precoce? A doença de Parkinson, então, o aspecto motor, ele se deve à diminuição da dopamina no sistema nervoso central. Então, existem drogas que repõem a levodopa, que é um precursor dessa dopamina.
tratamento, quando inicia mais precocemente, a gente tem outras medicações que talvez na pessoa de mais idade sejam menos toleradas. Então, isso que diferencia basicamente, assim, em termos de tratamento. E, por ser uma longa duração, essa levodopa, que é o professor da dopamina, eu sempre uso como analogia para os pacientes, é como se fosse um combustível, né? Se o carro está sem combustível, não vai andar, a gente botando combustível, ele anda. Se ele não andou, não era falta de combustível, é outro problema na mecânica, alguma coisa do gênero. Essa é a levodopa. Ela funciona quando é Parkinson e quando está faltando, e por aí, o Parkinson é, por definição, a diminuição da dopamina na substância cerebral, lá que contém os neurônios dopaminérgicos, eu vou repor o medicamento e ele vai funcionar. Só que um problema que acontece com os jovens, pacientes que iniciam mais precocemente, é que rapidamente eles desenvolvem o que chama flutuação motora, que é liga e desliga, liga e desliga. É uma medicação que dura 2h30, 2 horas. Então, a pessoa, imagina se a cada 2 horas ele não consegue sair de casa, ou começa com tremor intenso, ou começa com lentidão dos movimentos. Então, nos pacientes jovens, a cirurgia, que é o implante do eletrodo cerebral, como se fosse um marca-passos cardíacos, só que implantados em núcleos cerebrais relacionados com a falta da dopamina, é o que diferencia basicamente daquele Parkinson mais tardio, onde a cirurgia não é tão benéfica, né? Neurologista Carlos Roberto Rieder, do Hospital Moinhos de Vento e também presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o estado e também tem no Poa Streaming em Porto Alegre. Uma boa noite e até amanhã, já com a apresentação de Adriane Menegali, porque eu estou viajando para Milão para cobrir a Feira de Móveis de Milão já a partir de amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.